Olá a todos, espero que estejam bem. Continuamos então a nossa leitura do livro do Êxodo. Terminamos a primeira grande parte do livro do Êxodo, portanto, a estadia no Egito e a fuga do Egito. Iniciamos agora este peregrinar pelo deserto, a segunda parte, e preparamos-nos para chegar à terceira parte, o grande momento, que é a aliança no Sinai. E depois seguem-se as três partes, se calhar de menor importância, portanto, as disposições sacerdotais, a idolatria ou a apostasia do povo e a renovação da aliança e, finalmente, as determinações ou a aplicação prática dessas determinações do Código Sacerdotal, se assim podemos dizer. Terminamos então neste evento que marca a Páscoa, que normalmente é datado do mês de Aviv e que mais tarde se veio chamar o mês de Nisan, por influência do calendário babilónico. Aliás, a Páscoa celebra-se sempre no dia 14 de Nisan, que é um dia que é determinado a partir do equinócio da primavera, a primeira lua cheia do equinócio, depois do equinócio da primavera. Ainda hoje é assim, aliás, nós celebramos a Páscoa no primeiro domingo, depois da lua cheia, depois do equinócio da primavera. Aliás, foi uma das questões do cristianismo primitivo, se devia celebrar exatamente no dia 14, no dia exato da Páscoa, ou se deveria celebrar sempre a um domingo. E definiu-se por esta última indicação, uma vez que o domingo é o dia da ressurreição. E, portanto, a ressurreição ultrapassa, suplanta este esquema da Páscoa judaica. Vamos hoje entrar, então, num conjunto de sinais que se seguem ao longo deste caminho no deserto. Num esquema que é muito típico de todo o Antigo Testamento, deste esquema quase cíclico da relação de Deus com o seu povo e do povo com Deus. A eleição, a aliança com o povo, que é feita, depois o pecado e, muitas vezes, o consequente castigo, finalmente, o arrependimento do povo e depois a salvação. Este esquema vai se repetir ciclicamente e vamos depois assistir a este esquema também quando for da idolatria do povo e, portanto, é uma dialética que percorre toda a Sagrada Escritura. Depois podemos até falar um pouco disso, se calhar numa outra ocasião, acerca da teoria dos dois caminhos ou dessa uma certa teologia dos dois caminhos, que vai estar presente muito particularmente no livro de Deuteronômio, com as bênçãos e maldições, e que está, por exemplo, muito bem sistematizada no primeiro Salmo e depois mesmo no cristianismo primitivo. Por exemplo, textos cristãos, como a Didaquê, um dos textos mais antigos do cristianismo, apresentam esta via, os dois caminhos, a via da vida e da morte. Passamos então para os sinais. Propositadamente, no último vídeo, tinha deixado para trás os sinais que aparecem no capítulo 15 ainda. Portanto, terminamos com aqueles textos poéticos de Moisés e de Míriam. E agora entramos, portanto, neste caminho onde vão ser apresentados um conjunto de sinais que reforçam a presença de Deus no meio do seu povo. Sempre marcada por este esquema. O povo que foi escolhido, que foi eleito, que estabeleceu uma aliança com o Senhor, murmura, começa a pecar no íntimo do seu coração, mas o Senhor está sempre disposto a dar-lhe um sinal para que ele se converta, para que converta o seu coração. E este vai ser o esquema que também vai uma situação inicial, uma situação de necessidade, uma queixa que é apresentada a Moisés que intercede junto de Deus e Deus que realiza um grande sinal. Isso vai acontecer logo quando eles chegam ao deserto de Shur, ainda muito ligado ao evento anterior. Shur significa muro. Eles tinham passado por dois muros e chegam a este deserto de Shur, onde se encontram numa região de lagos amargos. E, tendo sede, não podem beber daquela água. Ora, novamente, o Senhor indica a Moisés que lance um tronco, um pedaço de madeira, que se pensa que é uma propriedade que ainda é utilizada hoje por algumas comunidades, algumas caravanas de beduínos que atiram um certo espinho que tenha a propriedade de adoçar a água, de tornar a água de alguma forma bebível, e que vai ser esse efeito provocado e que vai ser interpretado como um sinal do Senhor. Depois a peregrinação continua por uma região chamada Elim, onde encontram também um oásis com 12 nascentes, uma para cada 12, todos esses para cada tribo, e depois 70 palmeiras, o número das nações. Estes são números simbólicos, mas que remetem sempre para uma relação com Deus. E é curioso notar que, muitas vezes, e não raramente, o que acontece é que estes locais não são locais que pré-existem, mas são locais que ganham este nome quando o povo chega lá. E depois todos estes nomes têm um significado. E é por isso que muitas vezes é difícil de traçar, de perceber qual foi o traçado, o percurso do povo de Deus. Tradicionalmente, a leitura mais normal é que se deixa pela península do Sinai e se volte novamente a subir. Os estudos mais recentes indicam, como eu vos disse, uma travessia mais curta pelo norte. E, portanto, que haja inclusive uma leitura simbólica destes 40 anos, que não em sentido mais científico, numa análise da história em si, não terá sido bem assim, não terá sido estes 40 anos, e, portanto, este número 40
que tem um caráter, sobretudo, simbólico. E por isso se pensa que teria sido um percurso mais curto pelo norte. Esta via do sul ficou, de alguma forma, cristalizada na história da Igreja, com a célebre peregrinação de Igéria, que identificou o Monte Sinai no sul da península do Sinai. Embora, ao certo, não possamos afirmar com certeza que fosse aí, outros pensam que seria uma zona ao norte, num oásis, numa região chamada Kadesh Barnea. Então, a par disto, vão aparecer ainda outros conjuntos de sinais. Novamente, sempre o mesmo esquema, uma necessidade, o povo murmura, peca, exige de Moisés, coloca Deus à prova, questiona, porque é que nos trouxeste aqui? Para morrer. Já o tinha feito quando da travessia do mar, mas não reconhece a força de Deus e a superioridade de Deus e não confia, não se entrega a Deus. Novamente murmura, temos fome, trouxeste-nos aqui para nos matar à fome, e o Senhor envia o maná. Temos de perceber que isto é gente que está a caminhar por um deserto, uma zona árida, e, portanto, qualquer coisa é entendida como uma grande dádiva, um grande dom de Deus. E vai ser assim com o maná. Esta pequena secreção, que se pensa hoje que é uma secreção que é produzida pelas tamareiras, quando picadas por determinados insetos, e que produzem esta secreção em forma de umas gotículas, que depois, com o fresco da noite, portanto, solidificam, e que depois podem ser recolhidas e podem ser comidas. E é curioso notar que também aparecem várias definições e várias formas deste tal maná. Umas vezes é doce, é esbranquiçado, granulado. Em Números 11, por exemplo, vai ser apresentado de outra forma, amarelado e amargo. O comum é que parece, que dizem-nos o texto, parece como uma semente de coentro. E mesmo nós não sabemos qual é, inclusive, a origem desta palavra, maná. Tradicionalmente, a interpretação tradicional é que resulta da pergunta que é feita pelos egípcios: o que é isto? Manu. Portanto, uma hebraização do nome que já deveria existir, man, portanto, que é utilizado aqui numa forma algo irregular. E depois, a par do maná, aparece também este fenómeno das codornizes, que são vistas como um outro sinal de Deus e que sabemos que também pode ser explicado por um fenómeno natural, uma vez que as codornizes das aves migram para o norte, da Península do Sinai para o norte, e que depois, quando regressam para a Europa, quando regressam, vêm de tal forma estafadas da travessia do Mediterrâneo, que muitas das vezes, e depois a agravar com a travessia da Península do Sinai, o que acontece é que caem, ou que pousam, ou que mesmo morrem, ou que de tal forma estão estafadas, cansadas, que são fáceis de apanhar. No entanto, isto mostra-nos também a ação de Deus através destes fenómenos. E o povo vê ali a presença de Deus. E quem está no deserto, isto é a maior de todas as dádivas. Quero chamar a atenção, sobretudo, para uma coisa que é a instituição do sábado. Isto, sim, é algo de inédito e que vai ser aqui muito, muito surpreendente, na medida em que é pela primeira vez que aparece a celebração do sábado. E é curioso notar que aparece na sequência do evento da Páscoa e na ligação estreita com o maná, que para nós cristãos vai ter um significado especial na forma que vai assumir com o corpo de Cristo, em particular, por exemplo, no discurso do Pão da Vida de João 6. É curioso notar que o Evangelho de São João não tem a narração da instituição da Eucaristia, mas tem o grande texto teológico sobre a Eucaristia, que é o discurso do Pão da Vida, o 6º capítulo do Evangelho de São João. E aparece então aqui a celebração do sábado, no 6º dia apanharás o dobro. Porquê? Porque este maná destrói-se, não aguenta para o dia seguinte. Tem uma explicação também natural, porque perante o sol derrete-se, aquela substância granulosa que tinha condensado durante a noite, derrete-se facilmente, tem um ponto de ebulição muito, muito baixo, à volta dos 20 graus. Mas a questão não é essa. A interpretação que é feita pelo povo de Deus é que cada um, aquele que apanha muito, tem o necessário. E mesmo aquele que parece que apanhou pouco, também lhe satisfaz. Isto é, remete-nos para a lógica do Pai Nosso e para o pedido que é o pedido mais central da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vocês já contaram as petições do Pai Nosso. São um conjunto de petições, 7 petições. E na lógica judaica, o Pai Nosso, qualquer texto, lê-se de forma centrífuga, a partir do centro, numa espiral que dá sentido a tudo o resto. E neste caso, inclusive, há as petições. E se nós virmos a petição que está no centro destas sétimas: o nosso santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esta petição, se nós virmos o centro, são 7 petições, 3 para cada lado, o que está no centro é exatamente a dádiva do pão. Portanto, a minha subsistência depende em absoluto do Senhor. E por isso não posso armazenar para o dia seguinte. Tenho de viver cada dia na dependência do Senhor, porque a minha vida depende exclusivamente se o Senhor me dá a vida. E esta é a experiência que o povo de Deus faz. E se é assim, tudo o resto ganha sentido. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a minha. E a vontade é que eu perdoo os pecados ao meu próximo, como Deus me perdoa a mim. E dessa forma eu entro no reino de Deus. E dessa forma não estou sujeito à tentação.
E desta forma o Senhor livra-me do mal. E nesta lógica, o maná vai ganhar um novo significado, inclusive também nos textos do Novo Testamento. Aliás, como eu vos disse, toda esta interpretação da Bíblia e esta nossa leitura só faz sentido se for lida numa chave cristológica a partir do evento de Cristo. Vai seguir um outro episódio, um outro sinal no deserto, que é o episódio da água que brota da rocha, que se reveste também ele do significado. E nem antes disto, só que uma ressalva, é curioso notar um certo anacronismo, porque Moisés diz a Arão para recolher um pedaço do maná e para o colocar diante do testemunho. Isto é, o testemunho seria a arca da aliança, as tábuas da lei. Um anacronismo que se compreende na medida em que o próprio texto a seguir nos explica que durante 40 anos foi isso que o povo comeu. E por isso isto não importa se isto foi antes ou depois da aliança no Sinai. Porque aqui uma referência em que este maná vai ser tão importante como sinal da presença de Deus e de que Deus trata do seu povo, cuida da sua subsistência, que será colocado junto, quase equiparado à santidade e à sacralidade da lei. E depois, outro sinal que se associa a este também, o milagre, o episódio da água que brota da rocha, também num outro sítio, chamado Refidim, que também recebe o seu nome a partir do significado que o povo lhe dá. Significa o espaço, ou entre lugares, antes de chegar ao sinal. Portanto, um espaço ali intermédio. E que depois vai receber o nome também que Moisés lhe dá, Massá e Meribá, que brota exatamente, mais uma vez, da experiência do povo de Deus e do significado que aquele lugar tem para o povo de Deus. Massá, a prova que o povo fez a Deus. Meribá, o litígio, a murmuração, quase debater-se com Deus. E, portanto, toda a história, todo o espaço, o tempo e a história passam a ser lidos a partir da experiência do povo de Deus. É assim com o sábado, é assim com os passos que eles vão percorrendo. Aliás, por exemplo, o sábado, pensa-se hoje que seria uma anterior tradição a este episódio que ganha significado na compreensão de um calendário lunar, orientado em torno daquilo que seria a celebração da lua cheia. E por isso, o sábado seria inicialmente não uma celebração semanal, mas uma celebração quase mensal, de 4 em 4 semanas, acompanhando os ciclos da lua. E só depois se vai instituir como um sábado semanal e vai ganhar este significado para o povo de Deus como dia de descanso e que vai ganhar, sobretudo, importância no tempo do exílio da Babilónia e que depois vai ser vertido para os textos, nomeadamente da criação, que já tivemos, inclusive, a oportunidade de ler. Segue-se aqui uma coisa que parece quase extemporânea, que não cabe muito bem aqui, que é o combate com os amalecitas. Deus promete que vai dar, não é preciso conquistar, não é preciso lutar pela terra. Aliás, anteriormente tínhamos visto que é Deus que combate pelo seu povo e aqui encontramos exatamente uma lógica oposta. Esta dicotomia, esta dialética vai sempre acompanhar todo o texto. A terra é dada ou é conquistada? E vamos ver isso de modo particular nos livros de Josué e dos Juízes. Não parece quase monumental. Aliás, por exemplo, Josué repete o milagre da separação das águas de Moisés, como que a dizer que isto é novamente a conquista épica, ele é o legítimo sucessor de Moisés, que vai ter a oportunidade de entrar na Terra Prometida, e depois vemos a seguir que nos Juízes, no livro dos Juízes, não será bem assim, e que eles têm de conquistar quase metro por metro em lutas sucessivas. E, portanto, este episódio dá-nos conta dessa dualidade, desses combates que eles vão encontrar, nomeadamente com um povo que é um povo seminómada, que percorre toda a região norte da Península do Sinai e que, portanto, os encontros eram quase inevitáveis. Mas o Senhor vai ser o estandarte e aparece nesta belíssima imagem de que sempre que Moisés está com os braços estendidos, o povo triunfa, começa a ganhar, sempre que baixava os braços, o povo perdia. E é aqui curioso notar que vai aparecer então esta figura de Josué, que mais à frente, portanto, Deus salva, mas que mais à frente vai ser introduzido de uma outra forma. Ou vai ser chamado Oseias, filho de Nun, que recebe o nome de Josué. E, portanto, é também aqui uma espécie quase de anacronismo, uma história que aparece quase que antes do tempo. Bem como outra pessoa que aparece aqui, Ur, quem é este Ur, não sabemos muito bem, que se junta a Arão para segurar os braços de Moisés. Um outro episódio que aparece de seguida no capítulo 18 é o seu encontro com o seu sogro, com Jetro, e em particular, a grande importância deste episódio é o reconhecimento que o sogro de Moisés faz da superioridade de Deus, da superioridade de Yahvé sobre todos os outros deuses. Inclusive, ele próprio, que era sacerdote de Madiã, vai oferecer sacrifícios a este Deus, que é um Deus maior que todos os outros. E depois vai interceder por Moisés e quase aconselhá-lo sobre a forma de governo do seu povo, introduzindo este episódio da escolha dos juízes,
para ajudarem Moisés no exercício da sua autoridade junto do povo. O que também, de alguma forma, é uma espécie de anacronismo, isto é, aparece um episódio que também aparece antes do tempo, porque vamos ver, por exemplo, no primeiro capítulo do livro de Deuteronômio, é dito que os juízos só foram instituídos depois da Aliança do Sinai. E se calhar, inclusive, até faz mais sentido, depois de haver uma lei é que sabe com que lei é que os juízes vão aplicar a justiça. E, portanto, estamos aqui perante uma mistura, um tecido, como vos disse, que junta várias tradições, vários ecos, várias tradições que foram aqui reunidas, numa tentativa de harmonizar e de incluir, numa tentativa deste universalismo brotar aquilo que é a nossa experiência como comunidade, a nossa experiência de Deus, e não individualmente. E a comunidade e o povo é que é o protagonista do êxodo, é que faz com que este texto, esta experiência da palavra inspirada, brote para o povo de Deus. Possamos também nós, neste tempo da Quaresma, apesar de não estarmos juntos, não estarmos em comunidade, ser comunidade, escutarmos a palavra como um todo e deixarmos interpelar por ela. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.